Lembra da última, né?
Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa. Aleluia. Pois um só dia, Senhor, nos seus átrios valem mais que 1000. Não há melhor lugar. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Que a gente possa encontrar nessa noite. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus. Aleluia, glórias ao Senhor, amém? Queridos, vamos colocar em pé, reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 145. Todos sejam bem-vindos nessa noite. Você que nos assiste pela internet, Deus te abençoe grandemente. Possamos ter essa noite de louvor e adoração ao nome do Senhor. E convido a todos realmente a prestarem um culto de adoração e que Deus possa visitar ricamente sua vida nessa noite. Amém? Salmo 145 diz assim, queridos: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei,
bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória e do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e aprumam todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam. De todos os que invocam em verdade, Ele acode à vontade dos que temem. Atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda todos os que amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Amém? Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite, por o Senhor ter marcado esse encontro conosco. Obrigado porque o teu povo está aqui, teu povo nos assiste pela internet, louvado seja o teu nome, porque viemos prestar o culto de adoração que somente ao Senhor é devido. O Senhor aceite nosso louvor, mesmo de lábios impuros, mas o Senhor aceite o nosso coração. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados que temos cometido contra o Senhor, que tem desagradado ao Senhor, seja por pensamentos, por palavras ou por ações. Pai, aceite o nosso louvor, o nosso culto, fale conosco nessa noite, viemos ouvir a Tua voz, carecemos e precisamos da Tua presença. Precisamos ser ouvidos pelo Senhor nessa noite. Que o Senhor aceite nossos louvores e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Continuemos, queridos, louvando ao Senhor em espírito e em verdade. Que nosso louvor possa ser aceito ao Senhor nessa noite. Vamos cantar ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Aleluia! Mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Glória e majestade estão diante do nosso Deus. E Ele está aqui presente para receber a nossa adoração, para entregar da parte dEle as bênçãos, a graça, a misericórdia dEle que se renova a cada dia. Por isso nós podemos cantar a Ele todo sempre, nós podemos adorá-lo para sempre, nós podemos bendizê-lo para sempre, e nós estamos só ensaiando para o que faremos eternamente diante do Senhor. Então vamos declarar isso com toda a nossa força, com toda a nossa celebração, porque Ele está aqui, o nosso Rei, e dele corre, o amor dele flui, que nada pode parar para as nossas vidas, para os nossos corações. Vamos celebrar isso, declarando ao Senhor. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, que alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, exulta, que alegria eu canto, Senhor. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre.
Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Aleluia. Digno é o nosso Deus, toda a honra, toda a glória. Por isso nós vamos cantar juntos, hosana, Senhor. Pois queremos ser iguais ao Senhor, queremos refletir a Tua glória para que o mundo veja o Teu amor e se constranja e seja alcançado por Ti. Enquanto cantamos hosana, hosana, que o mundo conheça o Senhor. Aleluia. O Rei da Glória, vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Aleluia, a sua graça. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Glória. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando seu povo orar e te buscar, e te buscar. Queremos, Senhor, hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana nas alturas. Limpa o meu coração, Jesus. Abre os meus olhos para que eu possa ver teu amor, com o amor que tens por mim. Te amo. Eu quero ser, Senhor, eu quero ser igual a Ti. Tudo que sou é pra Teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana,
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Glória a Deus. Queridos, Provérbio capítulo 3, versos 9 e 10 diz assim, Provérbios 3, versos 9 a 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Queridos, é um privilégio da nossa igreja, dos membros dessa igreja, poderem ofertar, poderem dizimar a casa do Senhor. Devolver ao Senhor um pouco daquilo que o Senhor já tem nos dado. Então, nesse momento, enquanto nós cantamos esse próximo cântico, eu convido a você que é membro da nossa igreja, a você visitante que se sinta à vontade também e queira fazê-lo. Aqui na nossa frente nós temos nosso gasofilácio, que você possa trazer seus dízimos e ofertas de gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor já tem te dado. É um momento privilégio de gratidão que nós oferecemos e ofertamos ao Senhor nessa noite. Traga então seus dízimos, suas ofertas à casa do Senhor, para que realmente nós possamos dar continuidade a todo o trabalho e abençoar os de fora, abençoar aqueles que precisam, os nossos missionários, as casas de recuperação, todos os projetos que essa igreja tem. Louvado seja o Senhor, continuamos em adoração. Aleluia. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente, meu Salvador, esperançoso, hei de viver
Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Pode sentar, queridos. Neste momento eu quero convidar você a ter um tempo de oração diante do Senhor. E nesse tempo de oração, peço para que você coloque o nosso país diante do Senhor, as decisões que vão ser tomadas. E eu realmente queria que você levantasse um clamor ao Senhor. Você abrisse os seus lábios e orasse abertamente, audivelmente para o Senhor. E nesse mesmo momento, queria que vocês continuassem orando pelo nosso pastor Josias e família, e ao orar por ele, nós estaremos orando também pelas demais famílias que estão com Covid, estão de quarentena em suas casas. Graças a Deus, nosso pastor e a família dele não está tendo nenhuma sequela, um problema um pouco mais grave, mas coisas comuns de uma gripe, mas gostaríamos de estar intercedendo e continuar intercedendo. Ele manda uma boa noite para todos os irmãos, para você que nos visita pela primeira vez também, que você seja bem-vindo, que o Senhor Jesus te abençoe ricamente. Queria pedir para que você levantasse a mão, só para eu saber quem está nos visitando. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Esses queridos que estão nos visitando, vocês, queridos, vão receber agora dos nossos diáconos aí e dos nossos irmãos da recepção um cartãozinho para que você possa dar o seu nome, para a gente poder, se você assim o permitir, entrarmos em contato e desejarmos então a graça de Deus sobre a sua vida. Tá bom? Seja bem-vindo. Mas antes de você preencher aí, eu quero convidar você para orar agora. Orarmos por nosso país, orarmos por nossas famílias, orarmos pela nossa comunidade de fé e também pedir ao Senhor para que Ele possa abençoar a nossa causa missionária, os nossos missionários e o povo dele que está espalhado pela terra, pelos irmãos e irmãs que estão pregando o Evangelho, em especial pelo povo Taiçã, que é o povo que nós adotamos. E eu queria que os irmãos e a igreja não se esquecessem que a adoção não foi do conselho, a adoção não foi do pastor Josias, não foi uma adoção dos presbíteros, foi uma adoção da igreja. A igreja é responsável por orar pelo povo Taiçã. E eu queria convidar você nesse momento para orarmos juntos. Então abra os seus lábios, vamos fazer um clamor ao Senhor de forma audível. Estarei orando com vocês, mas não silenciem a sua voz nesse momento. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nós nos colocamos na Tua presença e pedimos a Tua bênção, Senhor. Teu povo fala a Ti neste momento. Teu povo, Senhor Deus, abre os seus corações diante da Tua presença, Senhor. Oramos, ó Pai, para que o Senhor traga paz, ó Deus, descanso, ó Pai, que o Senhor traga, Senhor Deus, alegria aos corações que estão aflitos, inseguros, que estão, Senhor Deus, ó Pai, enlutados, que estão, Senhor Deus, ó Pai, desesperançosos, ó Deus. Pedimos que a boa mão do Senhor, esta mão que afaga, esta mão, Senhor Deus, que traz, ó Deus, a paz, esteja sobre esses irmãos e irmãs. Oramos pelos nossos queridos e queridas que estão aqui nesta noite. Famílias, ó Deus, amigos, ó Pai, pessoas, ó Deus, que se encontram aqui, que nos visitam, ó Deus, vêm de outras comunidades de fé, ou mesmo, Senhor Deus, foram convidadas pelo Teu Santo Espírito, por meio, Senhor Deus, de outras pessoas aqui, ó Pai, para estarem nesta noite. Seja o Senhor, ó Deus, com cada um deles. Seja o Senhor, ó Deus, a expandir os seus corações, para que eles possam absorver a Tua palavra, Senhor Deus, para que eles possam adorar ao Senhor, o Deus que é o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Oramos pela família do nosso pastor Josias, e assim oramos por todas as famílias, ó Deus, que estão quarentenadas nesses dias por conta do Covid. Pedimos ao Senhor, ó Deus, o Deus que tudo pode,
para que a tua boa mão, a tua mão poderosa continue sobre nossa comunidade de fé, nos protegendo, Senhor Deus, nos guardando, ó Pai, e zelando por nossas vidas, ó Deus. O Senhor é gracioso, a despeito do que acontecer. Ó Pai, o Senhor é gracioso, é misericordioso, é soberano, é Deus justo e santo, e nós nos rendemos a Ti. Mas os nossos corações continuam a pedir ao Senhor, para que o Senhor nos livre de tragédias, ó Deus, para que o Senhor nos livre da maldade humana e da maldade espiritual. Sê Tu o nosso guarda, aquele que não dorme, aquele que não descansa, e aquele que cuida de nós enquanto nós dormimos e descansamos, ó Pai. O Senhor, ó Deus, é Deus santo, e por isso pedimos que a Tua santidade toque os nossos lares, toque nossas vidas e nos transforme, ó Deus, aos moldes de Cristo Jesus, para que sejamos melhores esposos e esposas, melhores filhos e filhas, melhores pais e mães, ó Deus, melhores amigos, ó Pai, melhores namorados, ó Deus, melhores, ó Deus, homens e mulheres que vivem como discípulos de Jesus Cristo. Oramos para que o Senhor derrame, Senhor Deus, nas nossas vidas coragem, ousadia, intrepidez, ao Teu povo, Senhor Deus, nesta semana, que tomará decisões, que, ó Deus, praticará ações, ó Deus, ó Pai, que isso tudo redunde para a Tua glória. Revele, Senhor Deus, a face gloriosa do Senhor. Para isso, Deus, revela a Tua face gloriosa sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Oramos, ó Deus, pela nossa nação e pedimos para que o Espírito Santo seja derramado sobre nossa nação. Senhor Deus, que o Espírito Santo venha, Senhor Deus, incendiar o Brasil, a igreja evangélica no Brasil, ó Pai, ó Deus, os cristãos desse país, os discípulos de Jesus, venha incendiar o coração deles com o Teu avivamento, Senhor. Oramos também, Deus vivo, pela causa missionária de nossa comunidade de fé. Te louvamos, ó Deus, pela vida dos nossos missionários e missionárias, mas clamamos ao Senhor para que o Senhor nos faça uma igreja missional e missionária, ó Deus, onde investimos, onde oramos, ó Deus, onde nós vamos até, ó Deus, o campo missionário, Senhor. E nós sabemos, ó Pai, que ao sairmos dessas portas, ó Deus, já pisamos no nosso campo missionário. Então nos dá ousadia para falar a Tua palavra, Senhor Deus. Não nos permita ficarmos calados, ó Deus, mas coloca nos nossos lábios a inquietude, Senhor Deus, ó Pai, daqueles que proclamam o Evangelho porque creem que Ele é o poder de Deus, ó Pai. Senhor Deus, abençoe, ó Deus, também o nosso povo adotado, Senhor Deus, o povo Taisan. Pedimos que o Senhor, ó Pai, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, levante, Senhor Deus, líderes naquele lugar, que o Senhor quebre corações, que o Senhor, ó Deus, venha arar aquela terra, Senhor Deus, retirando as pedras, os espinhos, para que a semente do Evangelho cresça em boa terra, em terra fértil, e possa crescer a 30, 60 e 100 por um, Deus vivo. Nós oramos, ó Pai, pela Tua igreja, pelo Teu povo que se encontra aqui, por aqueles que nos assistem pela internet, ó Deus, e sabemos, ó Pai, somos sabedores de que Tu és Deus e de que o Senhor ouve o nosso clamor, porque o Senhor não é Deus só de Abraão, Isaac e Jacó, mas é o nosso Deus, é o Deus da Igreja Presbiteriana da Alvorada, é o Deus do Paulo, é o Deus do João, é o Deus do José, é o Deus da Sara, é o meu Deus, ó Pai, é o nosso Deus, e por isso nós oramos, ó Pai, crendo que no Senhor a nossa esperança nunca será vã. E é no nome de Jesus que oramos nesta noite. Amém e amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Queridos, convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, verso 18 até o verso 29. Apocalipse 2, verso 18 a 29. Nós estamos na quinta mensagem da série Cartas ao Povo de Deus, um chamado para ouvirmos a voz do Espírito, onde nós estamos caminhando em cada uma das igrejas do Apocalipse, das 7 igrejas do Apocalipse. E hoje, nesta noite, nós falaremos sobre a igreja de Tiatira. E em Apocalipse capítulo 2, os versos 18 a 19, eu quero trabalhar o seguinte tema: isto vai te custar caro. O texto diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreva, essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos.
Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras dessa mulher, das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a minha autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como eu disse, nós estamos na 5ª mensagem da série Cartas ao Povo de Deus, um chamado para ouvirmos o Espírito. E o tema de hoje é: isto vai te custar caro. A igreja em Tiatira fazia parte dessa cidade, a cidade de Tiatira. Era uma cidade que foi construída por Seleucida I, ou Seleucida I. Logo, um dos generais de Alexandre, nas lutas de Alexandre, logo quando Alexandre morre, seus generais dividem o império em áreas, e um desses generais, Seleucida, ele funda a cidade de Tiatira. E Tiatira era uma cidade que se tornou um forte, uma fortaleza. Ela não era uma cidade comercial, então não gerava muito dinheiro, embora ela estivesse na estrada de comércio ali entre Éfeso, Pérgamo e outras cidades. Era uma cidade que ela era bem localizada, mas também de fácil acesso para ser conquistada, e por isso foi tornado um forte naquele lugar. Em Tiatira havia um grande grupo de artesãos. E esses artesãos formaram como se fossem cooperativas, ou grandes empresas, ou associações. E essas grandes associações e empresas, elas geralmente estavam ligadas também à idolatria e à imoralidade sexual. Para que você fizesse parte desse grupo de artesão, ou de algum dessas associações, você precisava adorar os deuses daquela cidade. E aquela cidade, também idólatra, adorava a deusa Artemis. E no templo de Artemis, as pessoas, elas tinham como seus hábitos o se alimentar muito das oferendas que se faziam, e também a prática sexual imoral com as prostitutas e os sacerdotes e as sacerdotisas cultuais, prostitutos e prostitutas. Se você não quisesse fazer parte, se você quisesse fazer parte de uma associação dessa, você precisaria ter os hábitos que essa associação tinha. Mas o evangelho chega a Tiatira. Uma pessoa muito proeminente de Tiatira que nós conhecemos é Lídia, que o apóstolo Paulo vai conhecer na Macedônia, em Filipe. Quando ele vai pregar o evangelho, ele conhece uma mulher chamada Lídia, que era comerciante, que era de Tiatira. Certamente Lídia já não era mais parte desse tempo, porque o ano de 96 para frente aí, ela ou já tinha sido martirizada, ou já tinha morrido por conta da própria idade. Mas ela era uma comerciante forte de lá, alguém que era uma fazedora de púrpuras, e que abençoou muito o ministério do apóstolo Paulo. Na verdade, a igreja em Filipos começa com a conversão dessa mulher, do carcereiro, e Deus transforma aquela cidade.
Tiatira era essa cidade fortalecida. Ela era uma cidade militar. Por isso, Jesus escreve aos irmãos da igreja em Tiatira com uma linguagem um pouco mais áspera. Porque ele se apresenta como alguém que veio para guerrear. Nós vemos essa igreja, e Jesus Cristo abre dizendo, escreve ao anjo da igreja em Tiatira e diz, eu sou o Filho de Deus. Lá 2 deuses eram adorados. Eu disse um, Artemis, e o outro era Apolo, Deus Sol, que era um dos filhos de Júpiter, um dos filhos de Zeus. E como eles eram deuses, filhos de um deus, de um dos deuses da mitologia, até então, da religião deles, Jesus Cristo diz que ele não é um filho de Deus, ele é o Filho de Deus. E ele abre essa carta nos ensinando 4 lições preciosas. E a primeira lição preciosa é, fique atento com a ira do Filho de Deus. O texto diz, essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. E aqui essa expressão, olhos de fogo, como eu disse, o Filho de Deus, ele está querendo deixar muito claro, não é qualquer um que está falando com vocês, é o único que pode dizer, como Deus diz, eu sou o que sou, porque ele é a mesma essência do Pai. Então Jesus diz, eu sou o Filho de Deus. Essas são as palavras de um verdadeiro Filho de Deus, do verdadeiro Filho de Deus, do unigênito Pai. E aí a descrição que dá a este Filho de Deus é uma descrição poderosa e temerosa. Porque a descrição é de alguém que tem os olhos como chamas de fogo. Alguém que vem sondar os corações e purificar os corações de forma impactante e possivelmente dolorosa. E alguém que tem os pés reluzentes como de bronze. Ali em Tiatira, os artesãos trabalhavam muito com o bronze. Era um dos metais que eles trabalhavam de forma exímia. Mas quando Jesus fala que ele tem os pés reluzentes como de bronze, ele está falando de alguém que vem para esmagar, para marchar e esmagar todos aqueles que estão indo de encontro à vontade dele. E ao mesmo tempo, esses pés reluzentes como de bronze, que anunciam alguém que vem marchar de forma poderosa e devastadora, também é algo que vem trazer consolo a esta igreja, aos irmãos fiéis desta igreja, dizendo, eu sou aquele que dificilmente alguém me moverá deste lugar. Ninguém pode me mover aqui. Porque esses pés de bronze são pés pesados. E a ideia é que ele está estabelecido em Tiatira. Não são os pés de barro, lá da visão de Nabucodonosor, em que a rocha desce e destrói a estátua, como quem vem, uma estátua que tinha ouro, ferro, madeira, barro misturado, e os pés de barro seriam quebrados por uma rocha, e nós sabemos que essa rocha é Jesus Cristo, o reino que jamais se acaba. É agora esta rocha que diz, os meus pés vocês não conseguem quebrar. Rocha alguma, inimigo algum, vão me retirar deste lugar. Então, nós precisamos ficar atentos, porque Jesus Cristo não se revela aqui como alguém que está sorrindo e se agradando dessa igreja. Ele se revela aqui como alguém que vem para eliminar aqueles que estão fazendo da sua igreja um altar de promiscuidade. Porque os olhos como de fogo vêm para sondar os corações. Por isso ele diz, eu sou aquele que sonda corações e mentes. Eu sou o único que sonda corações e mentes. E nós vemos essa igreja, como Jesus Cristo olha para essa igreja. E essa igreja, ao ser lida, a igreja
possivelmente em extensão mais elogiada. É a menor das cidades, possivelmente a menor das igrejas ali em percentual, mas é a que recebe o maior número de palavras. E também o maior número de elogios. Ele diz: olha, conheço as suas obras, o seu amor, e aqui ele usa a expressão ágape. Esses irmãos, diferente lá de Éfeso, amam com o amor que Deus ensinou eles a amar. Diz: conheço também a sua fé. A palavra fé aqui é pistis, fidelidade. É um coração comprometido com a causa. É o coração comprometido não só com a causa, mas com o Senhor dessa causa. Conheço o seu serviço, as suas obras, as suas ações para com o outro. A ideia servir aqui é servir o outro. E eu conheço também a sua perseverança. Ou seja, é um pessoal que não parava, não se cansava em amar, em ser fiel, em realizar essas obras às pessoas. E ainda Jesus diz: eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que vocês faziam antes. Ou seja, é uma igreja que visivelmente está trabalhando, amando, vivendo ali, e que está ampliando cada vez mais o seu serviço, o seu amor. Alguns estudiosos dizem que aqui é uma igreja que vive o amor a Deus e o amor ao próximo. Mas que na visão de Jesus, esse amor a Deus e amor ao próximo ainda não está totalmente ligado ao amor total a Deus, pleno, de todo o coração, de todo o seu entendimento. Eles aprenderam a amar com Deus, mas eles ainda não aprenderam a amar a Deus sobre todas as coisas. E é por isso que Jesus Cristo vem com olhos de fogo e diz: eu vou sondar o coração de todos vocês. Porque ele veio não só para sondar os corações, mas, como eu disse, para parar a impiedade na igreja. Quando nós lemos Apocalipse, queridos, e sabemos que o livro de Apocalipse, ele não é uma história sobre a gente, é sobre ele, é sobre o que o Cordeiro fez, é sobre o que Deus fez ao nosso favor, é sobre o que Deus faz na história, como Deus trabalha na história, é sobre ele, é sobre a história desse Deus que age, que usa a história como palco da sua glória para agir em favor das nossas vidas. E aí você vai ver em Apocalipse a história da redenção sendo contada diversas vezes, onde passado, presente e futuro se encontram em blocos ali. E no meio do livro de Apocalipse você vai ouvir uma expressão chamada a ira do Cordeiro. Às vezes nós olhamos o Cordeiro como um animal tão dócil, tão pacato, tão tranquilo. Mas esse não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ira dele é tão plena quanto o seu amor, a sua justiça e a sua santidade. Tão plena quanto a sua misericórdia é a ira do Cordeiro. Porque o Cordeiro não pode ser mais amoroso do que ele pode ser justo. Ele não pode ser mais misericordioso do que ele pode ser santo. Ou ele é plenamente tudo, ou ele não é o Filho de Deus. Por isso Jesus Cristo começa essa carta dizendo: eu sou o Filho de Deus. Porque só Deus pode dizer que ele é o que é. Porque ele é pleno em tudo. Em tudo. Em tudo Deus é pleno. E Jesus Cristo não é menos pleno do que Deus. E dentro dessa visão do Cordeiro de Deus, que ama a sua igreja, porque ele ama a sua igreja, a si mesmo se entregou por ela, padrão de todo esposo no casamento, é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o padrão que Paulo nos dá lá em Efésios. E é esse amor que o Cordeiro tem por sua noiva, é esse amor que o Cordeiro tem por sua igreja, e é com este amor que o Cordeiro vem parar a impiedade. É com este amor que o Cordeiro vem
com olhos de fogo, para purificar corações e intenções, para pôr fim em tudo e em todos aqueles que impedem que a sua igreja seja santa, imaculada. E é por isso que, com pés reluzentes, ele pisa em Tiatira e diz: ninguém vai me parar mais. A segunda verdade que esse texto nos traz é que a palavra de Deus é inegociável. Nós temos caminhado nessas igrejas com essas cartas e vimos que em Pérgamo, em Esmirna, em Pérgamo e agora em Tiatira, essas igrejas cometem os mesmos pecados. Começa em Esmirna, com a igreja cometendo o pecado de abraçar a fé dos nicolaítas, a teologia dos nicolaítas. Homens que se achavam melhores do que outros por suas teologias e queriam criar castas ali dentro da igreja de superioridade. Homens que se arrogavam como apóstolos, mas não eram. Nós vemos também em Pérgamo o povo a igreja cometendo os seguintes pecados, abraçando a dica de Balaão, em que a igreja cometia imoralidade sexual e comia comidas sacrificadas a ídolos. E por fim também abraçavam a fé dos nicolaítas, que Deus reprovava. E agora, nós temos uma outra figura, não a de Balaão, mas a figura de uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel aqui, o nome dessa mulher, não é o nome da mulher desta igreja, mas é a quem Deus compara esta mulher. E ele compara com Jezabel, esposa de Acabe, que fez com que o povo de Deus caísse em profundo adultério espiritual, profunda idolatria e imoralidade sexual com os templos, a Baal, a Astarté, a Moloque e outros deuses que ela instalou. E os tempos do reinado de Acabe, em que Jezabel esteve, ela matou os profetas do Senhor. E ela fez o povo cair em profundo pecado. Homens se levantaram contra ela, como Elias, o profeta Elias. Nós conhecemos a história dele contra os profetas de Baal. E Jezabel ainda fez um juramento: eu estarei morta daqui, 3 dias, se eu não matar Elias. E ela foi perseguir Elias. Mas Deus pesou a mão sobre Jezabel, sobre Acabe. E Jezabel, assim como Elias profetizou, morreu, não foi sepultada porque foi comida pelos cães. Não se achou nada dela porque os cães a devoraram. E se você conhece um pouco do judaísmo, um pouco do pensamento do hebreu, cão para o hebreu era um animal assim extremamente repugnante. E Deus compara esta falsa profetisa a Jezabel. E essa mulher trabalha algo dentro da igreja que estava linkado ao contexto cultural de Tiatira, que nós conversamos aqui logo quando eu abri o nosso diálogo. As associações em Tiatira. Os cristãos artesãos que faziam parte dessas associações, ou eles faziam parte da idolatria com essas associações e estavam nessas festas que eles precisavam estar, esses encontros sociais, porque fazia parte disso, ou eles eram excluídos. E essa mulher vem com a seguinte teologia: fiquem tranquilos, isso não tem nada a ver, é só algo cultural. Vocês podem comer, inclusive vocês podem participar, mas aqui nós vemos o início de uma teologia em que as pessoas elas veem a salvação não como algo que muda o seu corpo, a sua mente, o seu coração, mas só como se fosse algo espiritual.
algo só no metafísico, só muda o seu espírito, mas todo o resto não precisa. E uma vez que mudou o seu espírito, acabou. Fica tranquilo, você não vai perder sua salvação, Jesus está aí. Isso é muito parecido com a teologia do Reino do Norte. Quando Deus, lá por meio dos profetas, disse: olha, vocês estão achando que eu não vou pesar a mão sobre vocês, porque vocês são o povo da aliança, mas vocês se esqueceram de que quem fez essa aliança com vocês foi eu. E nessa aliança havia condições. Se vocês viverem em santidade, bênção será derramada sobre vocês. Mas se vocês perverterem a aliança, a maldição estará sobre vocês também. Não é porque vocês são filhos, são povo da aliança, que eu não pesarei a mão sobre vocês. Eu pesei sobre as outras nações, mas pesarei sobre vocês também. É a mensagem do profeta Amós. É a mensagem do profeta Abacuque. E o povo de Israel adorando, idolatrando, cultuando os bezerros, os altares idólatras. E Deus pesou a mão com o povo assírio no Reino do Norte e com os babilônios no Reino do Sul. E aí você procura a história e vai ver o tanto que esse povo sofreu, porque negou a aliança do Senhor. E agora Jesus Cristo olha para essa mulher e para esta igreja e diz: cara, vocês são muito legais em muitas coisas. Vocês têm um amor que Éfeso não tem. Vocês têm uma perseverança. Vocês têm uma série de boas qualificações. Mas não adianta você ter esse amor todo e você não ter zelo pela minha palavra. Porque o que fez o homem cair no Éden foi porque ele não ouviu a palavra do Senhor. Foi porque ele decidiu ouvir a palavra da serpente e não do Senhor. E se nós formos comparar Gênesis capítulo 3 com Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, quando Jesus é tentado no deserto, o que acontece? Que Jesus sai vitorioso daquela tentação, porque ele não negociou a palavra do Senhor. Toda vez que o diabo dizia: mas está escrito, Jesus dizia: assim está escrito. E quando se trata de negociarmos a palavra de Deus e a nossa vida de santidade, na perspectiva da cultura, nós não podemos negociar. Ou nós somos contra a cultura, ou nós não somos cristãos. Não há possibilidade, segundo o apóstolo Paulo, que diz: olha, irmãos, eu rogo-vos para que vocês não sejam moldados segundo este mundo, mas que vocês transformem ele pela renovação da vossa mente, apresentando os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Adoramos a Deus não só com os nossos espíritos, adoramos a Deus não só com a nossa mente, adoramos a Deus com o nosso corpo, com as nossas mentes, com o nosso espírito. Tudo que temos adora ao Senhor e é culto ao Senhor. E esta igreja permitiu, e aí porque Cristo puxa a orelha dessa igreja, falou assim: porque vocês são tolerantes com esta mulher. A palavra de Deus é inegociável. Ou nós vivemos uma vida santa e irrepreensível, ou nós vamos nos amoldar a esse mundo, e ao nos amoldarmos a esse mundo, nós não viveremos aquilo que Cristo quer que nós vivamos, e o que Ele tem preparado para nós. E não dá, e já temos conversado sobre isso, Deus não tem interesse em 99,9999% das nossas vidas. Ele tem interesse em 100% das nossas vidas. Ou é 100% e você está disposto a matar o velho homem todos os dias, ou é nada para Deus. Porque Ele não se contenta com 99,9%. E é isso que Jesus Cristo olha para esta igreja e diz: eu conheço a obra de vocês,
Mas não adianta o amor de vocês estar em dias com as pessoas, a prática das boas obras, se a fidelidade de vocês comigo não está em dias, se o amor de vocês para com a minha palavra, para comigo não é sobre todas as coisas. E esta, então, o puxão de orelha de Cristo. Porque eu imagino aqui, aí agora é uma imaginação do pastorzão aqui. Uma visão minha. Você pode imaginar, eu assisto muito anime, essas coisas, então eu tenho umas visões meio doidas assim. Talvez você está aí, você que assiste muito Marvel, as Guerras da Joia do Infinito, você vê Jesus Cristo em pé, pronto para a batalha. Pronto para tomar aquilo que lhe é de direito. E ele olha para essa igreja e diz, olha, vocês podem estar trabalhando muito mais do que vocês trabalhavam antes. Mas vocês são tolerantes com aquilo que vocês não podem tolerar. Vocês estão negociando aquilo que vocês não podem negociar. Vocês estão abrindo mão de coisas que vocês não podem abrir mão. Vocês estão mexendo em marcos antigos. Vocês estão negociando os princípios eternos. E eu vim para poder acertar as contas com a pessoa responsável por isso. E o nome dela é essa falsa profetisa chamada Jezabel. Ela e os filhos dela. Mas esse Deus que se prepara para batalhar, também ele é paciente. E ele age com misericórdia, porque ele diz, eu já dei tempo a ela. Eu já disse para ela, arrependa-se. Cristo pessoalmente diz, eu falei com ela. Mas ela se negou a ouvir a minha voz e a obedecer a minha palavra. E queridos, todos aqueles que se negam, pode ser a pessoa mais piedosa do mundo. E é uma das coisas que eu sempre falo com as pessoas que eu caminho, às vezes, como tutor, os seminaristas, os licenciados que já passaram por minha mão, que a gente vai conversar, vai caminhar. Eu falei assim, olha, uma das coisas que mais me seduziu no início do seminário foi a teologia liberal. Porque os teólogos liberais que eu conheci eram homens piedosos. Mas aí mora o problema. Porque a pessoa pode ser a mais piedosa do mundo, mas se ela nega que a Bíblia é palavra de Deus, se ela nega o nascimento, a morte, a encarnação, a morte e a ressurreição de Cristo, dizendo que essas coisas são figuradas, se ela olha para a Bíblia e diz que a Bíblia é um conjunto de historinhas, e não são os princípios eternos de Deus, mas é um livro de fábulas, pode ser a pessoa mais inteligente, pode ser a pessoa mais cativante, pode ser a pessoa mais piedosa, ainda assim, ela está negando algo que é essencial. E os essenciais a gente não negocia. Princípio da reforma. Somos unidos no essencial, tolerantes no não essencial, e em tudo e para com todos, praticamos o amor. Mas nós não negociamos os essenciais. E aqui, a igreja de Tiatira era uma igreja muito piedosa, mas era uma igreja que negociou os essenciais, permitindo, porque aqui havia uma permissão, era permitido esta mulher pregar. E olha, na Bíblia, queridos, tá aí, vocês vão ver essas discussões bestas que acontecem aí, que falam que mulher não pode pregar, não sei que Bíblia que esses caras estão lendo. Não sei que Bíblia que esses caras estão lendo. Porque lá do Antigo Testamento ao Novo Testamento as mulheres falavam. Haviam profetisas no Antigo Testamento e houveram profetisas no Novo Testamento. Profetisa era aquele que tinha autoridade da parte de Deus para falar em nome de Deus. Então ela tinha que falar para o povo de Deus, não para o espelho dela. Mas essa igreja não fez como a Bíblia fala. Examine, então, o profeta.
Porque toda profecia que não estiver coadunada com a palavra de Deus, ela não é profecia da parte de Deus. Por isso Deus diz lá para os profetas do Antigo Testamento: eles dizem que eu falei de paz, mas eu não disse isso. E eu porei ferida na boca deles, para que eles não falem em meu nome. E é isso que Jesus Cristo faz com essa falsa profetisa. E essa é a oração que nós temos que fazer nesta noite, para que Deus nos ensine a olhar os falsos profetas e dizer a eles: vocês não podem abrir a boca aqui. E nos ensine como igreja a sabermos peneirar aqueles a quem nós damos o púlpito, ou que nós damos o direito de influenciar as nossas vidas. E fica a dica: existem duas pessoas que vão passar na sua vida a vida inteira: aquelas que você vai influenciar e aquelas que vão influenciar você. E o recado de Cristo é: cuidado quem tem influenciado a sua vida, cuidado da teologia que tem influenciado o seu coração, cuidado a cosmovisão que tem sido as lentes que você tem usado para definir a sua vida no mundo. Porque ela está ligada àquilo e àqueles que têm influenciado você. E Jesus Cristo diz: essa mulher não vai mais ser influência na minha igreja. Porque se você, anjo da igreja de Tiatira, não fez, eu farei isso. Porque a igreja tem um Senhor, ela tem um sumo pastor. E nós já temos conversado sobre isso. E isso é consolo demais para a gente. É gratificante demais para mim e para você sabermos disso. Que ainda que os nossos líderes errem, e eu posso errar com vocês, nós como conselho podemos errar, não queremos, não desejamos, clamamos a Deus para não fazermos isso, mas podemos fazer. Porque a nossa humanidade decaída pode nos conduzir a isso. Oramos para que não e pedimos para que vocês orem para que isso não aconteça nas nossas vidas. Mas se isso um dia acontecer, se um dia a liderança dessa comunidade de fé se corromper, Jesus, o Senhor da igreja, diz que Ele vai derrubar essa liderança. Mas primeiro Ele vai trazer as condições de um arrependimento. E se o arrependimento não vier, Ele vai passar os pés de bronze nessa liderança. Mas fica uma dica para a igreja: não permita que pessoas que negociam a palavra de Deus possam influenciar a sua vida. Por isso que quando você fez a pública profissão nessa comunidade de fé, você disse que seria fiel e obediente até que a liderança desta comunidade de fé vivesse os padrões da Bíblia. Quando nós fugimos desse padrão, nós não somos inquestionáveis, nós não somos nicolaítas. Nós somos questionáveis. A única coisa que não é questionável nas nossas vidas é a palavra. As verdades eternas, essas são inquestionáveis. Mas homens todos são questionáveis. E os líderes dessa igreja não queriam se desfazer de Jezabel. Até não concordavam com ela, mas permitiam que ela abrisse essa boca maldita dela para falar essas asneiras e heresias que ela falava e contaminar o coração. E o que ela fez? Ela diz: não, abracem a cultura. Sejam benquistos pelas associações. Para você ser benquisto pelas associações, viva a vida comum que eles vivem. Porque você, afinal de contas, você tem que ter uma vida social. E essa vida social não vai tirar você. Ou seja, olha que legal. Você que está namorando e noivando. Cara, a galera lá fora, transa enquanto namora e noiva. Fica tranquilo, Jesus não vai condenar você não. Pode namorar desse jeito, transando também. Se você chegou pela internet agora e só ouviu essa frase, depois você vai assistir todo o sermão. Por favor. Tá? Para você não sair falando que o pastor da igreja Presidente da Alvorada está falando besteira. Se você acha comum o que os absurdos lá de fora são absurdos, e você diz: não, mas isso é comum, porque eles dizem que é comum. A sua visão, a sua lente está lá fora e não aqui dentro. Porque se a sua lente está aqui dentro, a sua lente precisa ser a palavra. E o que é absurdo para Deus é absurdo em qualquer contexto.
mesmo que seja comum na cultura, se é absurdo para a palavra, é absurdo. O que é pecado na palavra não é negociado, mesmo que a cultura aceite. E é por isso que Jesus Cristo olha para esse povo e diz: olha, vocês deixaram essa mulher contaminar o coração de vocês. E vocês estão achando que não tem nada a ver, mas eu vou atropelar essa mulher. Eu vou dar uma doença letal para ela. E a ideia aqui é uma doença em que ela vai sofrer. Não é porque Jesus Cristo tem satisfação, porque ele é um sádico, mas é porque ele alertou a ela: você está brincando com fogo. Nós falamos hoje pela manhã, citando uma fala de Deus lá no profeta Amós para o povo de Israel: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E não é um encontro de namoro, é um encontro em que Deus vai atropelar Israel por meio dos assírios, por meio dos babilônios, onde ele vai usar países, povos extremamente violentos, para poder conter o povo dele, para que o povo dele volte a olhar para ele e dizer: só o Senhor é Deus. E ele diz: e eu vou matar os filhos dessa mulher, como quem está matando filhos de serpentes, filho de uma serpente, onde ele está destruindo uma ninhada maldita. Mas ele diz: darei a eles o tempo do arrependimento, se eles se arrependerem, não farei mal a eles, porque Deus é misericordioso demais, queridos. Ele é bem diferente de mim e de você, que quando alguém nos fere, você quer logo que Deus fulmine ele. Senão Deus te dá um poder para fulminar ele. Assim: Deus, me dá a oportunidade para eu cantar Sabor de Mel. Entendedores entenderão. Mas Deus não. Por mais preparado que ele está para a batalha, o propósito de Deus é trazer, o propósito de Cristo é trazer reconciliação, restauração, renovo, perdão, graça. E ele diz: se eles se converterem, eu vou conter a minha mão. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina por meio desse texto que o rebanho de Cristo é precioso. Seja um rebanho que peca, ou um rebanho que não, ou um rebanho que vive na santidade, o rebanho de Cristo é precioso. E é por isso que ele pesa a mão sobre essas pessoas. É por isso que ele vem com olhos de fogo e pés de bronze luminoso, incandescente. Porque ele vem para proteger o seu rebanho, e ele diz: eu sou o verdadeiro pastor. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Eu não sou o salteador, eu não sou o mercenário, eu sou o verdadeiro pastor, e as minhas ovelhas me conhecem. Por isso ele diz ao anjo da igreja de Tiatira: escreva, porque essa igreja vai ouvir a minha voz, porque eu sou o pastor dessa igreja, porque essa igreja é o meu rebanho, e por ser o meu rebanho precioso, eu não permitirei que eles sejam dizimados por imoralidade sexual e por idolatria. E esse pastor amoroso, mas zeloso, ele convoca a igreja de Tiatira e a sua liderança por meio do anjo da igreja, dizendo: tire essa mulher e tire todos aqueles que estão contaminados, porque o rebanho é precioso, essa mulher não. Ela é um problema para Tiatira. E ele diz que ele vai pesar a mão para que todas as igrejas saibam que ele conhece a gente mais do que a roupa que você está vestindo. Mas ele conhece a sua mente e o seu coração. Que nenhuma igreja que invoca o nome do Senhor, nenhuma igreja no mundo que invoque o nome do Senhor e que diga que Jesus Cristo é o Senhor, ele não está lá para poder ver mentes e corações. E esse rebanho precioso, que o texto diz:
olha, é melhor que vocês sejam excluídos dessas associações. Porque o maior prêmio da vida de vocês está lá embaixo, onde diz aqui: aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Porque ainda havia uma questão da teologia dessa Jezabel, de que algumas coisas Deus ainda iria revelar para eles profundamente. Queridos, tudo aquilo que não tiver revelado na palavra, com o objetivo de salvação, que aponte Cristo, que esteja linkado com Gênesis a Apocalipse, não presta para mim e para você. E eu não estou dizendo que Deus cessou os dons dele, não, do Espírito. Não nego nenhum dos dons. Pelo contrário, creio em todos eles. Menos na comissão apostólica, como o apostolado do Antigo Testamento. Mas os demais, todos. Se você quiser me fazer uma denúncia no presbitério, bem que a igreja presbiteriana nunca decidiu sobre isso mesmo, então não tem problema não. Se você está me assistindo na internet, você ficou escandalizado que o Julião crê em todos os dons, creio, de línguas, profecia, visão, cura, milagres, mestres, pastores, profetas, creio em todos esses. Mas se tudo isso estiver desvinculado com a palavra, não presta. Não vale de nada. Você pode enrolar a sua língua, você pode falar assim, diz o Senhor, eis que te digo. Mas se não estiver vinculado com esta palavra aqui, não é verdadeiro. Não quer dizer que não exista, mas quer dizer que nós precisamos ter a palavra como centro das nossas vidas para examinarmos as Jezabéis, os Balaãos, os Nicolaitas da nossa caminhada. E ele diz o seguinte: vocês que estão aí, não seguem a doutrina dela e não aprenderam esses profundos segredos de Satanás, porque ela diz que é a revelação mais íntima de Deus, mas isso é segredo de Satanás. Digo, não vou pôr outra carga em vocês. Quando o evangelho chegou no meio dos gentios, e que os gentios foram tomados pelo Espírito Santo, houve o concílio de Jerusalém, em que precisava se decidir se os gentios convertidos precisavam passar, por exemplo, pela circuncisão. Porque os judaizantes estavam tomando conta da igreja, naquele tempo. E havia uma briga com os judaizantes. Gente que queria impor a lei de Moisés de goela abaixo nas pessoas e dizendo que ela estava em pé de igualdade com Cristo. Que para que você fosse salvo, você tinha que viver a lei de Moisés. Ao chegar no concílio de Jerusalém, os homens de Deus daquele tempo entenderam que o que deveria acontecer é que eles deveriam não comer carne sufocada no sangue, no próprio sangue, não poderiam comer comidas sacrificadas a outros ídolos, e não poderia cometer imoralidade sexual. Esse foi o pedido apostólico. O Concílio de Jerusalém se resumiu a isso. E agora, Jesus diz: eu não vou além disso não para vocês. Eu não tenho outro segredo para vocês. Continuem não comendo a comida oferecida aos ídolos. E continue não vivendo a imoralidade sexual. Mais nada, permaneça no que vocês já têm. O que você já tem é o suficiente. O que tem revelado para vocês já é o suficiente para que vocês caminhem em santidade, em graça, em perseverança. Não mais do que isso, até mesmo porque a Bíblia fala: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele não veio para botar carga sobre nós, ele veio para retirar as nossas cargas. Ele diz: você que está cansado, sobrecarregado, vem a mim e eu vou aliviar as suas cargas. Toma o meu jugo que é leve, o meu fardo que é suave. Meu fardo que é leve, meu jugo que é suave. E ele diz: não porém outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha.
a palavra de Jesus dizendo, esse que está indo guerrear contra esses hereges, ele mesmo diz, eu vou voltar. E quando eu voltar, aí sim eu vou bater um martelo, aí sim eu separo os bodes das ovelhas, aí sim eu separo o trigo do joio, mas até lá, agarre-se firmemente no que você já tem. E o que essa igreja tem? Essa igreja tem Cristo. E é Cristo a quarta verdade dessa nossa conversa nesta noite, porque Cristo é tudo o que precisamos. Se alguém te oferece mais do que Cristo, está te oferecendo algo errado. Se alguém diz para você que para você ser discípulo de Jesus você tem que ter Cristo e mais isso, ele está te oferecendo um pacote furado, um presente quebrado. E ele não vai aceitar a troca. Se alguém pregou para você um evangelho que tinha Cristo e mais alguma coisa, ele pregou um evangelho errado. Porque Cristo é suficiente nas nossas vidas. E toda vez que ele não é suficiente nas nossas vidas, aí sim pecamos, aí sim entramos nas nossas idolatrias, aí sim caímos nas nossas imoralidades, sejam elas sexuais, sejam elas adultério espiritual, adultério físico, seja qual for o pecado. Mas Cristo é tudo o que precisamos. Porque o prêmio que Jesus Cristo diz a essa igreja é o seguinte: darei autoridade sobre as nações. A palavra autoridade aqui é darei, que pastorei as nações. Darei o direito de copastorear comigo as nações. Vocês não vão fazer parte de uma associação comercial. Vocês serão copastores do meu reino. E se vocês permanecerem fiéis e não negociarem o evangelho com a cultura pecaminosa de vocês, vocês receberão algo muito maior, que terão a oportunidade de pastorear e governar as nações comigo. Ele usa então o Salmo 2, ele as governará com 7 ferros e as despedaçará como um vaso de barro. E ele diz, eu vou dar a mesma autoridade. Essa questão do cetro de ferro é o cajado do pastor, que a ponta tinha ferro, justamente para poder atacar os animais que iam caçar as ovelhas. E como ele usa a questão dos inimigos aqui, ele diz, os seus inimigos serão como vaso de barro, ninguém vai poder conter vocês. Não é um leão, não é um urso, é um vaso de barro que você vai quebrar facilmente com o cajado que eu darei a vocês. E esse é o poder da palavra nos nossos lábios. Esse é o poder da palavra no nosso testemunho. Nada pode resistir o poder da palavra de Deus. Tudo que resiste ao poder da palavra de Deus cai. Impérios subiram e caíram. Mas a igreja existe até hoje e ela vai existir até a eternidade, porque Cristo é o Senhor dela, porque Cristo é o pastor dela e porque Cristo é o formador da igreja. E a palavra dele, que é essa palavra poderosa, a autoridade que ele nos dá lá em Atos capítulo 1, e vocês terão a mesma autoridade. Derramarei poder sobre vocês. E ele também diz, também lhe darei a estrela da manhã. Jesus Cristo diz que aqueles que caminharem até o fim, terão relacionamento com o próprio pastor. Aprenderão a pastorear as nações com o sumo pastor. E por fim ele diz, eu vou entregar a mim mesmo para vocês. Porque Cristo é tudo o que precisamos. Se você fugir disso na sua caminhada, ou se você já fugiu disso, e tem fugido disso na sua caminhada, arrependa-se. E volte os seus olhos para Cristo. Deixe Cristo ser o centro da sua vida. Deixe Cristo ser o centro do seu namoro. Deixe Cristo ser o centro da sua profissão. Deixe Cristo ser o centro da sua família, da sua maternidade, paternidade. Deixe Cristo ser o centro do seu coração, da sua história, da sua vida. Deixe Ele ser
tudo em você. Porque se Ele não for tudo em você, Ele não será nada. Ele será no máximo um amuleto. Ele será no máximo um passatempo, uma decoração no seu coração. Mas Ele quer ser o Senhor de tudo que você tem, de tudo que você é. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E o texto diz, encerramos aqui, aquele que tem ouvidos ouça, que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos, fiquemos em pé, oremos ao Senhor. Santo Deus, Tu és o Senhor das nossas vidas e a Ti, ó Deus, nós rendemos os nossos corações. Senhor, ensina-nos a avaliar a nossa vida, a nossa geração, a nossa comunidade de fé, a igreja evangélica no Brasil, os líderes, os crentes, todo mundo, pelo prisma da Tua palavra. Senhor, nos perdoa. Sonda os nossos corações com esses olhos flamejantes do Senhor. Mas, Deus, que nós nos arrependamos, Senhor Deus, dos nossos pecados profundamente e das nossas alianças, ó Deus, espúrias, com as áreas contaminadas e pecaminosas da cultura que vivemos. Para que, ó Deus, os seus pés de bronze reluzente não venham, ó Deus, a quebrar, ó Deus, a nós. Mas se preciso for, Senhor, nós pedimos ao Senhor, quebra, despedaça, mas tão somente faça de novo, Senhor. Para que sejamos vasos, não de desonra, mas vasos de honra, cheios do tesouro do Evangelho. Espírito Santo, nos mantenha fiéis. Não só no propósito de servirmos ao mundo, mas no propósito, ó Deus, de vivermos uma profunda fidelidade ao Senhor, amor sobre todas as coisas, ó Deus, ao Senhor, ó Pai. E abençoa o Teu povo, Deus vivo. Traz perdão, traz cura, libertação, traz novas lentes. Que Cristo seja tudo em todos nesta noite. E tudo para todos nós. E assim, povo de Deus, seja a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja o amor de Deus Pai, as consolações, a amizade profunda do Santo Espírito sobre sua vida. Meu irmão e minha irmã, e sobre todo o povo que invoca o nome do Senhor em toda a terra. E o povo de Deus canta. Querido, vá em paz, que o Senhor Jesus te abençoe, derrame unção sobre sua vida e só coisa boa da parte do Eterno sobre você e sobre sua família. Uma excelente semana. Amém. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça, que não